Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tem um livro de poesia de Fernando Pessoa, muito famoso, chamado Mensagem. Pelo menos na minha época se estudava no colégio. E tem muitos poemas conhecidos sobre a expansão marítima portuguesa. Mar Salgado, por exemplo. E um dos poemas lá que chamou a atenção chama-se O Mostrengo. E essa ideia do navio português explorando os limites do mundo conhecido e que nos limites tipicamente tem dragões, né, tem monstros. E é uma imagem muito presente assim nas várias civilizações, o monstro como imagem, como símbolo dos perigos que traz o desconhecido, né? Você vai explorar um negócio novo, pode ter um tesouro lá tipicamente, né? Mas ao mesmo tempo tem os seus riscos, tem os seus perigos, né? E são simbolizados assim, né? O dragão que tem ao mesmo tempo o tesouro, que tem ali toda uma riqueza, mas que é guardada por aquele dragão. E é algo muito verdadeiro assim, né? Essas histórias, muitas das histórias que ressoam mais na nossa alma, traz essa ideia, né, do monstro, de um inimigo, porque nos remete isso à própria vida, né? A vida, você crescer, você explorar, não sei, casamento, uma profissão, amizade, um romance, a fé, tudo isso são convites para viver coisas diferentes, que um pouco quebra o meu esquema, me faz me expor a maneiras diferentes de viver, e que tem a sua dor, o seu risco, né? Esses dias, anteontem, acho, dando uma palestra para umas pessoas mais do mundo jurídico, e falava disso, de céu e inferno, e um dos senhores lá, uma pessoa mais velha, não gostou muito da ênfase que eu coloquei ao falar da dor, do papel da dor no caminho para o céu, para Deus, para a redenção. E ele dizia, não, mas, enfim, eu acho que é melhor que seja pelo amor, né? Tudo bem, às vezes é pela dor e pelo amor, só pelo amor pode ser mais difícil, mas que seja ele só queria isso, não só o amor é o que vai me redimir. Não me venha falar de dor, né? Um pouco... Enfim, e não há dúvida, né, que o objetivo, assim, tratei de explicar, né? O objetivo é o amor, o que importa é o amor, o que realmente conta é o amor. Mas, ao mesmo tempo, sendo as coisas como elas são, o mundo como ele é, cada um de nós como é, não tem jeito, né? Com as nossas limitações, com o nosso egoísmo, desde que a gente nasce, a gente experimenta a dor ao ter que dividir a minha mãe com o meu irmão, ou dividir, né, o bife ou o brinquedo. Sempre, né? O caminho do amor não tem jeito, é um caminho de dor, em certo sentido. O crescimento no amor implica um certo sofrimento, não tem jeito. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ou colocando de outra forma, sempre vai ter um dragão que a gente vai ter que matar, né? Sempre vai ter um monstro que a gente vai ter que enfrentar. Nessa aventura da vida, pode até ser que depois você descubra que o dragão era bonzinho, sei lá, né? Ou que o mágico de Oz, na verdade, era um carinha lá com uma máscara que dava um medo, mas na verdade não era um... Pode ser. Mas antes para você descobrir isso, primeiro você tem que decidir a enfrentar o dragão. Talvez você perceba que, olha, até não era tão difícil assim, não era tão pesada essa cruz. A carga é ligeira, mas primeiro você tem que tomar a cruz. Tome a sua cruz, né? Tome o meu jugo. Aí você vai descobrir. Quando a gente se decide a abraçar o desafio, quando a gente vence o medo a sofrer, quem sabe até a gente nem sofre depois. Mas existe esse medo que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que se lançar rumo ao desconhecido, ao território do monstro. Mas vamos ao poema do Fernando Pessoa, né? Já está curiosas como é que é esse poema.
Mas diz assim, e é interessante porque, tipo cara que nunca começa, né? Mas porque vai mostrar como a gente vai enfrentar a dor, né? Como a gente vai enfrentar o monstro. É isso que eu queria tirar da poesia. Diz assim, o monstrengo que está no fim do mar, na noite do breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse, quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo dos meus tetos negros o fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo, El Rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço, de quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse, El Rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu. E disse ao fim de tremer 3 vezes, aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo, que a minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Uma coisa épica, né? Essas poesias desse livro são muito assim, são muito heróicas. E acho bonito, né? E no fundo é um diálogo entre o monstro com as suas ameaças terríveis e os seus poderes e os seus riscos e o pobre homem lá do leme guiando um navio no território perigoso. E isso com muito medo, né? 3 vezes ele treme, 3 vezes ele solta a nave e volta a tomar ali o timão. Mas mesmo assim ele segue em frente. Ainda que ele esteja morrendo de medo, apavorado, né? E por que ele segue em frente? Porque de uma maneira não é só ele que está ali, guiando aquele barco. São as dezenas de pessoas que projetaram aquele navio, apoiadas na experiência de milhares de outras pessoas que ganharam a vida, quem sabe, em Portugal, explorando as riquezas do mar, através, quem sabe, de outras milhares de pessoas envolvidas na construção, né, daquele projeto, daquele navio, arrecadando fundos. Um projeto hercúleo, que era aquilo, né? Pegar um barco e vou me lançar rumo ao desconhecido, que a gente não tem a menor ideia. Talvez hoje, se a gente lançasse uma nave no espaço, essa nave estaria mais equipada para entender o que ela pode encontrar do que os barcos portugueses quando se lançavam no Oceano Atlântico, né? Porque a gente tem os telescópios, mais ou menos a gente consegue ver, mas naquela época não via, não sabia, porque não sei, porque quem sabe tem um dragão lá mesmo, né? E a gente não sabe, né? E ali todo um projeto impressionante, toda uma civilização que converge uma série de esforços das famílias, né? Milhares, centenas de milhares de famílias, lançando os filhos naquela aventura impressionante. E o esforço de séculos acumulados ali que vai fazer com que aquele país assuma um protagonismo que nunca teve antes, nunca vai ter depois, na cristandade, no mundo ocidental, um país pequeno como era Portugal, e realiza proezas impressionantes, né? Então, de trás, aquele homem ali, ele é tudo aquilo, né? Ele é Portugal, ele é aquele povo, ele é os seus antepassados de alguma maneira. Não sou só eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E aquilo é essa conversão de força, de esperança, de sonhos, de esforços, que é o que lhe dá força, né? Aqui é ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o monstrengo que a minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Convergem aquelas vontades todas que convergem na vontade do rei, que manda, que unifica e cria aquele projeto e assim cria um mundo diferente, né? E assim cria um mundo novo, que é o que vai fazer, né, as explorações marítimas. Então, o tema previsto para falar para vocês hoje não é da exploração marítima portuguesa, mas da comunhão dos santos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Vamos tratar de mostrar o que tem a ver, né? Que tem a ver, no fundo, isso, né? Que essa comunhão dos santos, poderia resumir nisso, na convicção que existe, né, entre os cristãos, desde os começos do cristianismo, de que há uma profunda união espiritual entre nós. Que nós não estamos nunca sozinhos. Que nós somos mais do que um mero indivíduo. Já São Paulo fala, né, que os cristãos são corpo de Cristo, unidos à cabeça e têm funções diferentes, na mão, e o pé, e o coração, e os olhos, e os ouvidos, mas ao mesmo tempo eles constroem um todo único.
e se apoiam uns nos outros e recebem força uns dos outros. Nós não estamos sozinhos, nunca, em certo sentido, né? Esse filme, O Ritual, um filme de exorcismo, talvez essa seja a grande frase do filme, na virada, no clímax, já o protagonista já vai embora lá porque ele não consegue vencer, né, o demônio lá, que ele teria que exorcizar, mas é mais forte do que ele. Mas tem essa frase que, "You're not alone", ele escuta lá e é uma frase da infância, você não está sozinho, não é você sozinho ali. De alguma maneira eu estou aqui, de alguma maneira Deus está contigo, de alguma maneira toda a igreja está aqui, né? You're not alone, você não está sozinho. E a verdade é essa, né? Nós nunca estamos sozinhos. E agora talvez, que oração na Europa, agora pode ser de madrugada lá na Europa. Não, lá eles são mais avançados que a gente, né? Então deve ser na hora do almoço, alguma coisa assim, ou no começo da tarde. Mas não sei, talvez no Japão tenha um monge cartucho, por exemplo, que acorda de madrugada, eles acordam, né? Para rezar lá o breviário, o ofício de leitura, e para rezar pela igreja, rezar por nós, né? E ao mesmo tempo, não sei, tantos padres que se sacrificam para rezar, né? Estão rezando agora uma missa no mundo inteiro, estão pedindo pela igreja, estão pedindo por nós. Tantas freiras também que passam a sua vida rezando e servindo, tantos pais de família que fazem esforços impressionantes para levar para frente os seus filhos, para educar, né? Tantas mães nesse mundo às vezes tão complicado que tenta afastar e tantas famílias que estão lutando para comunicar essa fé, para de alguma maneira traduzir, para transmitir, para que não se perca a graça, a fé, a mensagem cristã no mundo. E de certa forma, todas essas pessoas que estão lutando, e às vezes lutando de uma maneira heróica, impressionante, né? Estão unidas a nós, estão unidas à nossa luta. E não só os que estão vivos hoje, vivendo agora, lutando agora, mas também os que já morreram, os que já passaram por essa terra, que agora estão no céu, estão nos apoiando também aqueles primeiros mártires da igreja, que derramaram seu sangue de forma heróica nos coliseus romanos ali, por nós, para defender a sua fé, os que foram martirizados pelos muçulmanos, quando os muçulmanos invadiram, por exemplo, o norte da África, que havia uma comunidade cristã muito intensa ali, e foi varrida do mapa, né? Tantos cristãos heróicos na Idade Média, tantos missionários que vieram aqui e morreram para transmitir a fé nesse nosso país, tantos cristãos mortos nas perseguições nazistas e comunistas do século passado. Todas essas pessoas, de certa forma, nos alimentam, nos fortalecem. Nós somos todas elas, eu sou mais do que eu. Eu sou, né, essa igreja, eu sou essa parte do mundo que recebe a mensagem de Cristo e trata de ser fiel a ela e trata de corresponder ao seu chamado, ao seu convite. O Papa João Paulo II era uma pessoa que tinha muito viva esse sentido da comunhão dos santos. Na noite do dia que ele foi eleito, um bispo polonês amigo seu, chamado Andrzej Deskur, sofreu um infarto muito forte. E até, curiosamente, então, no primeiro dia do Papa recém-eleito, boa parte do dia ele passou no hospital, acompanhando seu amigo. Típica confusão lá para as polícias, etc., para a segurança. O Papa está no hospital, tem que preparar aqui uns carros, essas coisas, né? O Papa João Paulo II era um pouco desses que aprontava, digamos assim, né? E ele comentou com esse seu amigo, né, polonês, que ele tinha essa convicção de que os momentos mais importantes da própria vida do Papa João Paulo II sempre tinha algum amigo seu que pagava o pato, que sofria uma coisa séria e de alguma maneira com esse seu sofrimento alimentava, sustentava. E ele contou, olha, não foi só agora, né, no dia que eu fui eleito Papa você sofreu isso, no dia que eu fui criado cardeal, eu tinha chamado era um padre ucraniano que tinha feito o seminário na Polônia pela coisa da União Soviética e ficou muito amigo dele. E ele tinha um compromisso nesse dia que ele foi chamado para Roma para ser criado cardeal. Então ele pediu para esse padre, não sei se já era bispo, que fosse substituí-lo nesse compromisso lá na Polônia. E no caminho, no próprio dia que o Papa estava sendo criado cardeal em Roma, teve um acidente no trem e esse homem perdeu a mão esquerda pelo acidente, né? Então ficou sem mão, né? Sem mão esquerda. E, enfim, depois o Papa o fez cardeal e tudo.
Mas o Papa associava as coisas, eles já não são coincidências, né? De certa forma, isso aqui você está me apoiando com o teu sofrimento. Imagina, perder uma mão não é coisa simples, né? Mas uns apoiamos aos outros. São José Maria, um dia estava com um grupo de filhos seus e ele parou o que ele estava falando e disse, olha, vamos rezar agora por Dom Álvaro, um lembrai-vos por Dom Álvaro, que era um jovem estudante de engenharia, era o pós-guerra civil espanhola, então ele estava lá convocado pelo exército. Vamos rezar pelo vosso irmão Álvaro que está precisando da ajuda. E pouco tempo depois chegou uma carta de Dom Álvaro, dizendo, padre, olha, tal dia e tal hora, o senhor deve ter se lembrado de mim, porque eu passei por um mau bocado e senti ali uma força, uma graça que claramente não era o habitual, né? E era o dia e a hora que São José Maria de fato tinha convocado para rezar, porque ele gostava muito dessa coisa, né? Da comunhão dos santos. E que tem as suas raízes também, né? Em São Paulo, o corpo místico de Cristo. E ele diz, agora eu me alegro dos meus sofrimentos por vocês, completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está preso, está escrevendo essa carta preso aos Colossenses. Ele diz, olha, isso aqui de alguma maneira é bom, porque é fecundo para a igreja. Eu sofrendo, estou apoiando vocês. Em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Eu sou perseguido, eu fui maltratado, eu fui apedrejado, mas isso é bom porque, de alguma maneira, isso está sustentando a fé de vocês, está apoiando a alma de vocês. E é sempre, né, na igreja, existe isso, essa comunhão dos santos, do apoiar-nos mutuamente. Agora, um segundo ponto, pode ser oportuno lembrar, que não estamos falando de qualquer comunhão, mas uma comunhão dos santos. Ou seja, é uma comunhão que tem que ser de alguma maneira construída, conquistada, como a santidade tem que ser conquistada, né? Tem que ser abraçada. E como é que se conquista essa comunhão? Quem vai fazer isso para nós? É nosso Senhor, na dúvida, né? Ele é o nosso Salvador. Mas não sem a nossa colaboração. Aquela frase de Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É preciso que você queira, é preciso que você corresponda. Não é algo barato, não é algo automático, né? É preciso, a comunhão vem com a santidade, vem com a luta. Esses dias lendo um artigo, por acaso me deparei ali com um trecho do manuscrito de Heráclito, né, esse pensador grego, e uma expressão que ele fala uma hora lá, panta rem, tudo é um. Se você olhar para a realidade e entender o Logos, ele usa esse conceito de Logos, você escutar o Logos, você vai escutar ele te dizendo isso, que no fundo tudo é um. Panta rem, tudo é um. E é uma ideia que a gente encontra muito no mundo oriental, nas religiões orientais, essa ideia de que a multiplicidade é apenas uma ilusão e que no fundo há uma grande unidade na raiz de tudo. Inclusive, parte das iluminações, né, do budismo, do hinduísmo, entender que a multiplicidade é maya, é uma ilusão. Na verdade não existe, né? Só existe o um, só existe Deus, em certo sentido, né? Pantarrem, tudo é uma coisa só. Isso isso é cristão? É compatível com a fé cristã? Bem, na nossa visão, existe uma unidade de origem, não há dúvida, né? Tudo é sustentado por Deus, tudo participa do ato de ser de Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que foi feito, tudo foi feito por Cristo. E existe uma unidade de destino, em que Cristo está destinado a recapitular em si todas as coisas, resumir em si todas as coisas, unir em si todas as coisas. E já na oração, na última ceia, ele faz esse pedido ao Pai, omnes unum sint, que todos sejam um. É o desejo de Cristo isso, a unidade, que seja uma coisa só, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa unidade, que é uma meta, mas não é uma realidade presente, atual. Pelo contrário, né, os escritos de São Paulo nos remetem mais a uma certa dualidade na alma humana do que propriamente uma unidade. De uma luta entre os bons desejos de Deus que temos, de bondade, de santidade de um lado, e as nossas más tendências,
desordem das paixões de outro. E de uma maneira ele resume isso num homem velho e o homem novo. Cada ser humano vivo não é um, são dois, né? São duas pessoas em um certo conflito. Não faço bem que quero, mas mal que não quero. Né? Uma lei, encontro nos meus membros uma outra lei, que não é a lei de Deus. Né? São Paulo fala desse drama humano, desse combate que se dá em nossos corações, dessa dualidade de uma parte que é em mim, que não está unida a Cristo, nem as outras pessoas, que é a parte do egoísmo, que é a parte do fechar-me em mim mesmo, que é a força de desagregação, dispersão, o amor próprio, o egoísmo, é isso. Então, sim, estamos chamados a viver essa comunhão, mas ao mesmo tempo, essa comunhão não a vivemos plenamente. Por quê? Porque não somos plenamente santos ainda. Porque é uma parte em mim que não quer a comunhão, que não vive essa união, que não é santa. Todo ser humano carrega isso dentro de si. A fronteira da igreja, se costuma dizer, passa pelo coração humano. A fronteira entre o bem e o mal não é aqui nós que somos católicos e os outros que são uns perdidos. Não, cada um de nós é meio cristão, meio não cristão. Cada um de nós é meio santo e meio canalha, né? A gente tem essa divisão no nosso coração. E se a gente é sincero, a gente percebe isso, né? Que é assim, que do coração do homem brota o que mancha o homem, que tantas coisas surgem do nosso coração, que não são santas, né? Que não unem, que não acrescentam. Mas, ao mesmo tempo, estamos chamados a vencer isso, diz o Papa João Paulo II. O amor é maior que o pecado, que a fraqueza e a vaidade. Ele é maior do que a morte. Está sempre disposto a aliviar e a perdoar, sempre disposto a ir ao encontro do filho pródigo. Tal revelação do amor e da misericórdia tem na história do homem uma forma e um nome: Jesus Cristo. Essa revelação, a condensação desse amor de Deus que vem unir, que vem salvar, que vem recapitular em si todas as coisas. Esses dias procuro ler, né, periodicamente, reler os Evangelhos, o Novo Testamento. Então estou lendo São Lucas agora. Aí cheguei nessa parte da hemorroísa, daquela mulher que tem um fluxo de sangue. Tirei várias coisas que eu não tinha percebido antes, né, que são 12 anos que tinha a filha de Jairo e 12 anos que ela estava, que a hemorroísa sofria aquilo, e 12 parece ser um certo limite da infância, né? 13 já é 13, já é teenager, já é adolescente. E o que marca a entrada na adolescência de uma menina? Bem, um certo fluxo de sangue. Enfim, comecei a buscar várias correlações, nem sei o quanto são oportunas, né? Mas é interessante também, me dei conta disso, porque aquela mulher, ela pelo fluxo de sangue, ela se tornava impura. Então ela não podia nem participar do culto, ela não podia, até o que ela tocava ficaria impuro pelas normas rituais judaicas, né? E ela toca Jesus, né? Interessante, né? Ela não podia tocar nada, porque o que ela tocava ficava impuro, e ela toca a orla do manto de Nosso Senhor. Enfim, aí não toca propriamente a pele, ela tenta fazer ali um meio caminho, né? Mas é interessante, ao invés de tornar aquilo impuro, é ela que se torna pura. É ela que é purificada pelo contato com Cristo. É o amor que vence o egoísmo, né? Assim como o leproso, que se queres podes limpar-me, fala com Nosso Senhor, e Nosso Senhor só não diz quero, mas estende a mão e o toca. Mas ao invés de Jesus ser contaminado, né, tocou o leproso e sai para lá, né, peguei aqui Covid, sei lá, estava com aquela pessoa, peguei a bactéria, peguei o vírus, né, ao invés dele pegar o mal, ele transmite o bem, ele transmite, ele cura, e aquele homem fica limpo. É assim, né? O contato com o Senhor é o que nos purifica da nossa malícia, é o que limpa o nosso coração de tantas coisas que nos mancham. E é o que nos acontece em cada sacramento, né? Daqui a pouco vamos celebrar a missa, na confissão, na Eucaristia, no próprio batismo. De certa forma, é isso que acontece. A gente se expõe a nossa malícia, a nossa imperfeição, ao contato com o perfeito, com o belo, com o santo. E ao invés de ser uma profanação, de ser um sacrilégio, de sujar aquilo que estava limpo, eu fui lá e sujei porque pisei ali com meu pé sujo. Ao invés disso, sou eu que sou limpo. Sou eu que sou purificado por esse contato, né? Ele vence o mal, ele resolve a falta, inclusive a falta de contato entre os homens. Aquela mulher não poderia
participar dos atos de culto porque estava impura, assim como o leproso tinha que se afastar do convívio familiar, do convívio social, porque era impuro, né? Porque carregava ali a lepra. Com Nosso Senhor aquilo se resolve. E agora ele participa, agora ele tem contato, agora pode, né? Através do contato, da união com Cristo que me purifica, se reconstrói de alguma maneira a união entre os homens. E é uma terceira e última ideia que eu queria citar para terminar a nossa meditação, né? Que daria para resumir mais ou menos assim as ideias que a gente explorou. Temos essa sede de conexão, de unidade. Todo homem carrega essa sede muito intensa. E a gente pode experimentar isso, de alguma forma, na comunhão espiritual com os nossos irmãos na fé. Uma segunda ideia, essa comunhão é uma comunhão dos santos. Portanto, vai se dar em função da santidade, do quanto buscamos realmente viver na luz de Deus. É algo que tem que ser buscado, conquistado. E por último, essa santidade nos virá pelo nosso contato com o nosso Salvador. Ou seja, a comunhão entre nós virá através da nossa comunhão individual com Cristo. E essa é a ideia para a gente terminar. Na minha adolescência, tinha uma época que entrou na moda, nas bicicletas, sobretudo as meninas, colocar nos raios da roda da bicicleta umas bolinhas coloridas, ou até fosforescentes, que brilhavam no escuro, que ficavam fazendo barulhinho. Não sei se vocês já viram isso, uma roda vai girando e tem, enfim, uma coisa que, modas que vêm e que vão, né? Então ficava cheio de bolinhas coloridas que ficavam oscilando no raio, de acordo com se aquele raio estava no alto, a bolinha caía, ficava no centro, e conforme a roda girava, o raio caía para baixo. Então, elas ficavam fazendo barulhinho. E tipicamente, né, esses enfeitezinhos, eles estavam mais perto entre si, se estavam perto do centro da roda, né? E assim, nós estamos perto uns dos outros na medida que estamos perto de Cristo. Na medida que estamos perto de Deus, também estaremos próximos entre nós. E algo disso está na poesia já de Fernando Pessoa, né? Aqui no leme, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que eu mostrei o que a minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata o leme del rei Dom João II. Por que eu sou mais do que eu, sou um povo inteiro? Porque eu sigo a vontade do rei. A minha união ao rei faz com que eu esteja unido ao meu povo. A união a Cristo faz com que estejamos unidos entre nós. Domingo que vem agora é a festa de Cristo Rei. Nos remete a isso, né? Viver sob o senhorio de Cristo. São José Maria gostava muito dessa festa, da importância de que Cristo reine. Reinar é Cristo volumus, era uma das suas jaculatórias favoritas. Queremos que Cristo reine, reinar é Cristo volumus. E ao mesmo tempo, ele estava muito distante de uma visão que a gente poderia chamar de integralista. O integralismo é essa ideia, essa confusão, uma certa confusão entre a igreja e o Estado. Quase entender que os padres tinham que ser os prefeitos das cidades e os bispos tinham que ser, e o Papa tinha que ser uma espécie de governador mundial. Esse integralismo não separa bem as esferas de César e de Deus, digamos assim, né? E não respeita a legítima autonomia das realidades humanas. E São José Maria sempre foi um grande defensor de uma saudável mentalidade laical, dessa bendita autonomia das realidades humanas. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou escrito em Caminho, essas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, Pax Christi in Regno Christi. A paz de Cristo, o reino de Cristo. Sim, a gente deve se sentir chamado a mudar o mundo, a transformar a sociedade, não porque vou constituir um partido político católico, ou alguma coisa assim, né? Um time de futebol católico. Não é por aí. Mas isso, o fermento na massa, a luz do mundo, o sal da terra, estando presente aqui nesse hospital, nessa família, nesse time de futebol, nesse partido político, que seja, como fermento que vai transformando aquilo, como a alma no corpo, já a epístola de Ogneto, escrita pelo volta do ano 120, muito antiga, falava isso, né? Assim como a alma no corpo, os cristãos no mundo, que não se vê, que não constitui um órgão à parte, separado, mas que tem essa função de vivificar tudo, animar tudo a partir de dentro. E a alma, comunicar a alma para o mundo. Ontem, por acaso, me deparei com propaganda no novo livro do Jordan Peterson, que foi lançado ontem, acho. E uma citação interessante do livro, né? Ele explora as raízes
bíblicas da sociedade ocidental, né, que une, e através das histórias bíblicas aparece nesse livro. E diz essa citação lá aqui, a propaganda: quando o princípio errado é estabelecido como supremo, quando um falso rei é colocado no trono, ou um ethos impiedoso prevalece, o povo rapidamente se encontra privado da água da vida. Um reino orientado em torno do polo errado, que adora os deuses errados, por assim dizer, sofre psicologicamente ou espiritualmente. É preciso, né, colocar Cristo como rei. É preciso que ele seja o polo, o centro, o eixo ao redor do qual tudo se articula. Pela teoria das gerações, essa teoria ela fala isso, que a história oscila entre esses dois polos, dois tipos de momentos. Um momento típico que as pessoas se sentem um pouco sufocadas pelas instituições, um pouco engessadas, e se esforçam para reconquistar a liberdade. E depois um outro polo em que essa busca, essa valorização talvez um pouco exagerada da liberdade gerou um tal caos e uma tal polarização que isso gera uma crise e que agora então é um momento de reconstruir as instituições, a importância de instituições sólidas, de unidade. Então você oscila entre esses dois polos, um buscando a multiplicidade e viva a liberdade, o outro buscando a unidade e a solidez de uma instituição que permita a gente respirar, né, um pouco a ordem e o caos. E segundo essa teoria, a gente estaria vivendo agora um momento semelhante ao momento que viveu São José Maria quando ele escreveu O Caminho, inclusive. Aquele período da Guerra Civil Espanhola, da Guerra Mundial. E a partir daí, essa necessidade de reconstrução do mundo e da sociedade, que vai conhecer a ONU, sei lá, várias coisas, várias instituições que vão surgir, a raiz um pouco do fim dessas guerras, dessa crise que representou essas guerras no mundo. A gente estaria vivendo um momento parecido com esse, de crise e a partir do qual vai ser necessário uma certa reconstrução. Enfim, é uma teoria que pode estar certa, pode estar errada, mas é interessante pensar, né? Que de alguma maneira cabe a nós ser essa nova geração de heróis, eles até chamam dessa maneira, né? Que vão reconstruir o mundo depois da crise, chamados a reconstruir, a restaurar todas as coisas em Cristo. De certa forma, essa é um pouco a missão que nos aguarda, né, nesse mundo que a gente vive, recapitular tudo em Cristo. E através dele reconstruir um mundo novo e quem sabe um mundo melhor. Nossa Senhora, de alguma maneira, será esse consolo para nós no medo de enfrentar o desconhecido. Que papel cada um de nós vai ter nesse mundo, nessa vida? A gente não sei, né? Vai ser difícil? Sim. Vai ter os seus riscos? Sim. Que a gente saiba acudir a ela, essa estrela. O símbolo de Nossa Senhora é muito a estrela, né? Como guiava os navegadores ali as estrelas, Nossa Senhora também nos guiará pelos caminhos da vida para enfrentar os dragões que a gente tem que enfrentar, sem que nos falte essa esperança, essa energia, essa confiança na graça de Deus na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.